Galera, se o som estiver ok, me fala aí, comenta um legalzinho aí na live. Seja Facebook, seja YouTube, seja Instagram. Me fala aí se o som tá ok, bota um legalzinho. Brigadão, Rayane. Brigadão, galera do YouTube. Show de bola. Vamos nessa. Vamos ao que interessa. Sejam muito bem-vindos a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight com a Masterclass Cervicobraquialgia, raciocínio clínico avançado. Quem está na minha lista VIP recebeu hoje às 9 da manhã um e-mail da minha base falando o seguinte: deixa eu te contar uma história. Paciente do sexo feminino, 51 anos, com diagnóstico de fibromialgia, deu entrada no nosso serviço de fisioterapia com queixa de dor generalizada. Todo o diagrama da dor estava pintado. Principalmente cervical, irradiado para o membro superior esquerdo, até a mão, com agulhadas e choques. Tinha exame de ressonância magnética com espondilolistese C4, C5, hérnia extrusa C5, C6. Relatava que não dormia bem há 2 semanas, tendo feito uso de AINES, anti-inflamatórios não esteroidais, somado a ansiolíticos, Rivotril, com pouco efeito no sono e na dor. Foi atendida por acupunturista 6 sessões, osteopata 2 sessões, fisioterapeuta 6 sessões, sem nenhum efeito na dor e no sono dela. Ao se submeter no exame físico musculoesquelético, foi constatada uma perda de sensibilidade medial do antebraço. Foi constatado também normoreflexia no membro superior, perda de força de preensão palmar, tensão neural adversa, perda grande de movimento de rotação esquerda, junto com inclinação esquerda, flexão e extensão cervical. O Distraction Test estava positivo e o Sperling Test estava positivo também. No teste de movimento, foi encontrado respostas diminui, não melhor, em todas as progressões de força do princípio de extensão. Foram encontradas respostas aumenta pior e periferilizado em todos os outros movimentos cervicais. Qual seria o diagnóstico dessa paciente? Qual seria a sua classificação? Qual seria a possibilidade dessa paciente melhorar com movimento segundo esse diagnóstico? Qual seria o procedimento a ser adotado? Olha só, essa paciente ela já estava desacreditada. Ela tinha ido na minha consulta somente porque eu havia resolvido um problema parecido de uma prima dela, que insistiu muito para que ela tivesse minha opinião. E posso falar, resolvemos o problema dela com um atendimento. E nesse atendimento, ela ficou parada, absolutamente parada, por 20 minutos, em uma única posição. E após isso, ela fez um único movimento. Ou seja, uma posição mantida e um movimento. Foda, né? Mas antes de eu te contar qual foi a estratégia utilizada com essa paciente, eu queria te falar o seguinte. Esse é o episódio 14 do nosso podcast, onde eu estou gravando a série do meu método de treinamento chamado Método Be Expert, que tem o objetivo de transformar você num expert em tratamento da dor. E o que é que você ganha se tornando um expert no tratamento da dor? Você ganha, além de reconhecimento, você ganha valorização profissional, você passa a viver de consultório, fugindo da demanda de planos de saúde que te pagam 8 a 35, quiçá 41 reais por um atendimento, e tem destaque no mercado. Então as pessoas passam a lhe procurar para ter a sua opinião. Elas já passaram por diversas pessoas, mas querem a sua opinião, porque elas te veem
como uma autoridade, como um expert no tratamento da dor. E esse treinamento vai consistir em 4 aulas gratuitas, no qual o link para assistir essas aulas só serão recebidos pelas pessoas que estão inscritas na minha lista VIP, que receberam o meu e-mail hoje às 9 da manhã. E como é que você faz para se inscrever? Clica no link do seu perfil e clica no link do meu perfil e clica lá no botão Workshop Fisioterapeuta Expert em Dor. Lembrando que esse workshop é exclusivo para profissionais de fisioterapia e estudantes do 5º semestre em diante. Estudantes que não estão no 5º semestre vão ficar voando durante as aulas, eu nem recomendo que vocês se inscrevam, ok? E para premiar vocês que estão na minha lista VIP, que estão aqui assistindo essa série de lives, esse é o episódio 14, hoje eu vou falar mais sobre raciocínio clínico avançado no tratamento da dor cervical irradiada para os braços. E para isso eu vou usar mais uma vez minha mãe como exemplo. Chega cá, minha mãe. Chega pra cá. Muito bom. Show de bola, pessoal. Só para você ter uma ideia. Boa tarde, gente. Pode sentar aqui. Um pouquinho na pontinha. Só para vocês terem uma ideia, a dor cervical irradiada para o braço hoje representa cerca de 25 a 30% da população mundial. Lá no consultório é a mesma coisa. Nos atendimentos de telereabilitação é a mesma coisa. De cada 10 pacientes, 3 têm problemas cervicais. Desses 3 que têm problemas cervicais, dor irradiada em algum momento aconteceu nessas pessoas. Ou seja, é um caso de dor no pescoço que irradia para ombro, braço ou escápula e até mesmo para a caixa torácica, para frente do peito, fazendo com que esses pacientes sintam sensação de infarto, angina, dor precordial, dor na caixa do peito, achando que estão infartando, quando na verdade o pescoço deles estão totalmente obstruídos. Então, mais uma vez, eu vou voltar para o exemplo que vocês da minha lista VIP receberam pelo e-mail hoje às 9 da manhã. O exemplo é o seguinte: uma paciente com fibromialgia, chega para cá. Uma paciente com fibromialgia, ou seja, diagnóstico de dor crônica generalizada há mais de 3 meses, só que a predominância era no pescoço. E essa dor no pescoço irradiava para o braço, tá? Essa paciente com a dor no pescoço irradiada para o braço foi examinada e a gente testou para classificar essa paciente com algum diagnóstico. Então a gente fez, chega um pouquinho para cá, aí, para cá, aí mesmo. Característica 1 dessa paciente: ela, quando rodava o pescoço para esse lado, rodava com grande perda de mobilidade, ou seja, essa paciente tinha perda de movimento menor que 60 graus de rotação para o lado do braço que doía, ok? Essa paciente, ela tinha alívio com a distração, que é o Distraction Test positivo. Ou seja, se a gente pegar a cabeça dela e tracionar em direção ao teto, ó, tracionar, ó, nesse sentido, ela vai sentir imenso alívio na dor dela irradiada para o braço. Essa paciente também apresentava alterações nos dermátomos, na parte medial do antebraço. Ou seja, tocar na parte interna do antebraço dela era diferente dos dois lados. Beleza? Então tinha uma perda de sensibilidade aqui. Essa paciente também tinha perda de força, de preensão. Aperta minha mão com muita força para quebrar meus dedinhos. Força, força, força. Aqui a outra mão agora. Força, força, muita força. Cadê a força? Ou seja, ela tinha perda de força comparando o lado que não doía com o lado que doía. Quando a gente fazia a manobra de Sperling, que é essa manobra aqui, ó, inclina o pescoço para fechar espaço do lado que dói. Veja bem, eu vou pegar aqui o Arnold para mostrar para vocês. Percebam, aqui é a coluna cervical. Coluna cervical, prazer, seguidores, Facebook, YouTube, Instagram. Quando eu faço essa inclinação, eu fecho os espaços das raízes nervosas desse lado. E aí o que é que acontecia? Inclina para cá e a gente faz uma compressão
no sentido de pressionar a cabeça da paciente. A gente faz assim, ó, e pressiona para baixo. Quando a gente pressiona para baixo, e isso o paciente pode fazer sozinho, mostra aí, mãe, como é. Cruza os dedos aqui em cima e aperta a cabeça no sentido para baixo. Mais. Isso. E aí quando o paciente aperta a cabeça em sentido de comprimir as facetas articulares, as raízes nervosas, a dor referida é manifestada. Ou seja, essa paciente entrou em critérios de subgrupagem. Quais são esses critérios? Rotação menor que 60, ela tem perda de sensibilidade em um trajeto de dermátomo específico, perda de força em um miótomo específico. Essa paciente, ela tem tensão neural adversa. Bota a palma da mão lá na frente, mãe. Junta. Agora traz a mão aqui para trás, máximo. Só uma mão. Só essa mão, traz o braço todo para trás, máximo. Máximo. Olha só. Isso dói ou estica? Dói. Dói. Voltou. Agora troca o outro braço. Outro braço. Máximo. Isso dói ou estica? Dói também. Dói também. Os dois lados doem. Então, em alguns pacientes, vocês vão ver assimetrias grosseiras. Um braço chega só até aqui, o outro braço vai lá atrás. E aí você vai positivar. Tensão neural adversa. O que mais que essa paciente tinha? Grande perda de flexão e extensão. Olha para cima o máximo. Olha só. Fica de lado para a câmera, senta de frente para cá. Eu vou mostrar para você um detalhe importante que vai fazer você discernir, mesmo que a paciente não tenha dor na cervical, se ela está com amplitude máxima na movimentação de extensão ou na movimentação de flexão. Percebam, quando ela olha para cima, o traço entre o gogó, a mulher não tem gogó, né? O traço entre o pescoço e o queixo tem que ser uma linha reta. Não pode fazer uma curva e apontar para frente. Veja bem, olha para cima e força. Se vocês analisarem a extensão cervical de minha mãe, você vai ver que quando a gente toca, ela tá rindo já. Quando a gente toca aqui no pescoço, ela me falou que fica com vergonha, viu, pessoal, quando eu dou os exemplos com ela. Então valoriza aí a coragem dela aí, dá o like aí e deixa os coraçãozinhos. Quando ela faz a extensão cervical, se a gente tocar no pescoço dela e tentar passar o dedo pro teto, você vê que o queixo faz um abaulamento, desviando o vetor para esse sentido. Quem tem extensão máxima cervical, a linha reta, o queixo não impede o dedo de passar. O dedo passa aqui em direção ao teto, em um vetor único. Então eu presumo, ela sentiu dor aqui, mas eu presumo que o seu paciente, mesmo que não tenha dor, você vai avaliar esse critério para saber se o paciente tem perda de extensão ou não tem perda de extensão, ok? E qual que é o critério para perda de flexão? Olha para baixo e força. Máximo. Você percebe que o queixo dela não toca o externo. Aí a gente não sabe se é porque tem massa de gordura aqui na papinha, né? Papinha de gordinho. Volta. Ou a gente não sabe se é porque é uma perda grande do movimento de flexão da cervical alta. Então, nessa paciente, as referências especificamente seriam tensão neural adversa. Essa paciente tem alívio com distração. Essa paciente tem dor referida com a compressão no Spurling, tem alteração de miótomos, de dermátomos medial do antebraço e tem alteração de força de preensão palmar quando ela tenta apertar minha mão, ou quando ela fecha a mão, ou quando ela tenta, quiçá, apertar uma garrafa, por exemplo, tá? Então anotem essas referências. Aí, se você é seguidor raiz, comenta aí, #raiz. Comenta aqui nos comentários. Se você é novo, comenta aqui, #novo e me fala de onde você está falando. Salvador, Feira, BH, Rio. De onde é que você está falando pra gente ter uma noção de com quem a gente está conversando. Se você é seguidor raiz, você sabe que nos meus episódios anteriores desse método de avaliação, eu mostrei para vocês
que o paciente ele pode apresentar respostas durante o teste de movimento e eles podem apresentar respostas depois do teste de movimento. Show de bola, grande Kícia, grande Vanilson, Rui Sucesso, galera raiz aí, galera já tá comigo há um tempo, show de bola. Esse paciente pode apresentar respostas durante e respostas depois. Para isso a gente vai testar o paciente. Então se a gente viu que ela tem essas 4 referências de movimento, olhar para baixo, olhar para cima, rodar para o lado que dói, inclinar para o lado que dói, e a gente viu que além dessas referências mecânicas, a gente tem referência neurológica. Os 2 braços em tensão neural adversa eram positivos, ela sentia dor no teste de tensão neural. Então, além da referência neurológica, a gente tem outra referência que é de movimentação. Essa paciente, ela, por exemplo, ela não consegue fazer uma atividade funcional, como carregar o filho no colo, como varrer a casa, como arrumar a prateleira da sala. Enfim, atividades funcionais. Então, funcional, mecânica, neurológica. Falta qual? A sintomática de dor. Anota também a referência sintomática. De 0 a 10, meu paciente, sua dor é quanto? Aí ele vai dizer 3 ou vai dizer 6. Aí você vai traçar uma escala. Dor leve de 1 a 3, dor moderada de 4 a 6 e dor severa de 7 a 10. E aí você vai anotar, olha, essa dor do meu paciente é uma dor severa. Na escala numérica de dor, a dor dela é de 7 a 10. Então, quando você avalia esse paciente, você tem que anotar tudo isso. Então, eu te dei aí 7 referências, não foi isso? Rotação direita, inclinação direita, flexão, extensão, tensão neural adversa, que mais? Essa paciente, ela tinha, quem lembra aí, galera, o que ela tinha? Fala aí se você é raiz mesmo e pegou. Flexão, extensão, rotação para o mesmo lado, inclinação para o mesmo lado, referência neurológica, tensão neural adversa, referência funcional, carregar filho no colo, arrumar a sala, varrer a casa, e referência sintomática, dor severa, de 7 a 10. Você tá munido. E olha, eu tô te dando esse insight porque esse é o maior erro do fisioterapeuta clínico hoje. O fisioterapeuta que está na linha de frente do paciente que chega com dor. Esse fisioterapeuta, ele não anota isso. Ele simplesmente diz, sua dor é 7, tudo bem, o que é que você não consegue fazer? Aí o cara faz uns testes lá, vê, não consigo abaixar, não consigo não sei o que. Aí ele começa a atender fazendo uma metralhadora de intervenção. Ele faz dry needling, ele faz ventosa, ele faz Mackenzie, ele faz PNF, ele faz osteopatia, ele faz quiropraxia, ele faz acupuntura. E o cara não reavalia a cada intervenção qual foi que melhorou o paciente. E o fisioterapeuta, além disso, ele esquece que a principal arma do fisioterapeuta é exercício. E não é qualquer exercício, é exercício específico. Quando você compara exercícios em pacientes que têm centralização, exercícios em pacientes que têm uma preferência direcional versus qualquer outro exercício, o paciente que apresenta preferência direcional tem resultado superior, melhor e mais rápido. E o effect size, o tamanho do efeito, é muito maior. Se você buscar o artigo aí, esqueci o autor agora, Dice Matter Exercises. Eu vou colocar aí depois da live, vou colocar o artigo. Mas basicamente a tradução literal exercício específico importa. É um exercício, lembrei do autor, é um artigo feito por Richard Rosedale, que é um fisioterapeuta da APTA, American Physical Therapy Association, que fez essa comparação, se o exercício específico é superior ao exercício geral. Claro, é um ensaio clínico, óbvio, vão ter revisões sistemáticas após o ensaio clínico que vão chutar os resultados de um ensaio clínico, mas você pode perfeitamente aplicar, lembrando sempre, independente da revisão sistemática ser um pico para saber se a intervenção funciona, um pico assim de superioridade, você jamais deve se basear em um único artigo. Afinal, prática baseada em evidência é a correlação da melhor evidência disponível com a expertise do paciente, com a expertise do terapeuta versus a preferência do paciente. Então não adianta a sistemática falar
que é melhor dry needling para esse tipo de dor e você não ter habilidade no dry needling, ou você ter alta expertise no dry needling, a revisão sistemática está te dizendo lá que é recomendado, mas o paciente ter aversão à agulha. Então você tem que alinhar os 3 pontos da PBE. Então assim, eu não recomendo que porque uma sistemática derrubou um ensaio clínico, você descarte o ensaio clínico. Até porque você vai aplicar o que a sistemática manda em alguns pacientes e eles não vão melhorar, assim como o ensaio clínico. E você vai aplicar as recomendações de um ensaio clínico para um paciente com esse tipo de dor e o paciente pode melhorar ou não. Então eu recomendo que você tente os 2 tipos de intervenção. Mas vamos lá, classificamos o paciente. Essa característica é de uma radiculopatia cervical. Muitos médicos vão mandar para você esse tipo de perfil de paciente com um diagnóstico chamado cervicobraquialgia. Recomendo fisioterapia analgésica, eletroestimulação transcutânea, alongamento, liberação miofascial. Eu recebo receita de médicos dizendo o que a fisioterapia deve fazer. E não entra em discussão, eu simplesmente conscientizo o paciente que muitas vezes eu faço assim, ó, meu paciente, olha só, você veio aqui no consultório, se eu dissesse que para melhorar a sua dor você teria que fazer uma cirurgia no olho, comigo você faria? O paciente fica sem graça. E aí depois ele fala, claro que não faria. Por que você não faria? Porque você, Caio, não é oftalmologista, você não fez 6 anos de medicina, não fez 2 anos de residência em cirurgia geral, nem 2 anos de residência em cirurgia oftalmológica. Você não tem título de especialista pela Sociedade de Oftalmologia Brasileira. Então por isso eu não faria uma cirurgia com você. Óbvio, e esse é o mesmo raciocínio no qual o paciente não deve fazer uma fisioterapia recomendada por um médico. Porque o médico, ele não estuda a fisioterapia. E esse disparate todo se dá muito na falta de comunicação do fisioterapeuta com o médico. Porque a maioria dos médicos que eu conheço, principalmente os médicos que eu tenho ligação lá no hospital, não sabiam que a fisioterapia fazia o trabalho que eu fazia lá. Então, muitas vezes o médico não conhece o tipo de fisioterapia que vai ser feita e o fisioterapeuta não se comunica com o médico para dizer qual é o tratamento proposto para esse tipo de perfil. Então, quando o paciente chega com essa recomendação para uma cervicobraquialgia, eu falo isso. E aí o paciente fica mais tranquilo e entende que a minha recomendação vai ser de uma intervenção para melhorar a dor dele. Aí, às vezes, o paciente chega para mim assim, Caio, eu quero que você me instale. E aí quando você avaliou, você percebeu algumas características. A dor que era cervical vinha para o ombro, descia para o braço e ultrapassava a barreira do cotovelo. Quando a dor passa do cotovelo, existe uma alta probabilidade de prognóstico ruim caso esse paciente seja manipulado. Ou seja, se você pegar uma radiculopatia cervical que ultrapassou a linha do cotovelo, descendo, chegando até a mão, que tem parestesia, dormência ou formigamento, e você meter um estalo na cervical desse paciente, esse paciente pode piorar sensivelmente. E eu não sei se você sabe, nos Estados Unidos, isso gera processo de até $200 mil. E eu acho que o Brasil tem uma terrível mania de copiar ou seguir os Estados Unidos, e isso vai chegar aqui. Por isso eu recomendo que você conheça modelos de estratificação para o tratamento do paciente com dor musculoesquelética, para você evitar problemas futuros. Então esse é um perfil de paciente que não deve ser manipulado, principalmente na cervical. E por que eu falo isso com você? Porque às vezes o paciente quer a manipulação. E aí eu converso assim, olha só, eu acho que você veio até mim porque você quer resolver um grande problema. Qual é o seu grande problema? Ah, é dor. Não, dor por dor você tomaria algum remédio, confessa pra mim. Você ia tomar um remédio e ia ficar sem dor. Qual o grande problema? O que é que a dor tá levando você a não fazer mais? Carregar meu filho, ter uma atividade sexual, ter uma atividade esportiva, não conseguir fazer minha higiene íntima, minha higiene, por exemplo, da axila, ou não conseguir desabotoar meu sutiã, por exemplo, porque toda vez que eu levo o braço lá, eu sinto dor, agulhada e choque, que era uma sensação desse perfil do paciente. Então esse é o grande problema. E aí eu converso com o paciente, olha, para resolver esse seu grande problema, eu preciso avaliar seus movimentos. E aí qual foi o caso
Mais uma vez, quem estava na minha lista VIP recebeu hoje um e-mail com o caso clínico dessa paciente. Quem está nessa lista sabe o que eu vou falar aqui agora. Então vamos lá. Essa paciente tem a dor cervical irradiada até o braço. E eu preciso, paciente, testar seus movimentos para saber se você é um quadro, primeiramente, mecânico puro, mecânico com fatores biopsicossociais ou não mecânico. Desses fatores não mecânicos, será que há uma patologia grave associada à cervicobraquialgia? Porque, por exemplo, existe uma síndrome chamada tumor de Pancoast, que é um tumor de ápice de pulmão que pega ramificações do plexo braquial, fazendo com que o paciente tenha creptos na ausculta de ápice pulmonar. O fisioterapeuta, ele, principalmente o músculo esquelético, depois que ele não trabalha com TI, ele tende a abandonar o estetoscópio, né? Ele tira o estetoscópio do pescoço, não serve mais para nada, desaprende a ausculta, mas a ausculta é um procedimento claro e importante para fazer um diagnóstico diferencial, por exemplo, desse tipo de tumor. O paciente está com dor cervical irradiada para o braço até a mão, está com creptos no pulmão, não responde à movimentação, aumenta, piora em todas as direções. E o cara tem um risco de ter um tumor no ápice de pulmão e você tá lá, metendo terapia manual, metendo movimento, o paciente não está melhorando, vai dizer que fisioterapia não funciona, quiçá vai descobrir o tumor tarde demais e pode vir a óbito porque você não tem raciocínio clínico para descartar a doença grave. Uma vez que você conseguiu descartar a doença grave, o paciente está com murmúrio vesicular presente em todos os lobos pulmonares, você fez sua ausculta e o paciente responde a movimento. Uma vez que você fez essa avaliação, perguntou se o paciente tem febre junto com a dor noturna, incontinência urinária ou fecal e todas aquelas perguntas especiais que a gente fala, que a gente falou nos últimos episódios da websérie. Você vai meter a mão nesse paciente, botar exercício para esse paciente fazer. Qual o primeiro teste? Chega um pouquinho mais para cá, por favor. Primeiro teste, eu vou avaliar todos os movimentos cervicais. Meu paciente, nesse caso, teve a resposta, aumenta, nenhum efeito. Ele teve a resposta, nenhum efeito durante, nenhum efeito depois. Ele teve uma resposta, diminui, não melhor. Teve uma resposta, aumenta, não pior, em todas as direções. Então, primeiro de tudo, olha para cima, um movimento. Olha para baixo, 2 movimentos. Olha para a direita, para a esquerda, 3 movimentos. Direita, 4 movimentos. Vocês podem perceber grande perda nesse caso, né? O paciente não consegue rodar para um lado, não consegue rodar para o outro. Agora inclina para a direita, inclina para a esquerda. Isso, voltou. Agora retrai. Celso Portiolli apareceu e meteu uma torta em sua cara. Foge, encaixa o queixo e mostra a papinha. Vai lá. Isso. Agora faz a protusão da cabeça. Avaliei os 8 movimentos do pescoço dessa paciente. Anotei tudo, como eu te falei. E aí eu vou para a diferenciação. Como é que eu faço essa diferenciação? Galera, não tem como eu induzir um exemplo. A paciente olha para cima. Olha para cima, fica lá. A dor aumenta no braço e quando ela volta à linha de base, ela não está pior. A paciente olha para baixo, a dor diminui no braço, quando ela volta, ela não está melhor. Aumenta não pior, diminui não melhor. Tá com uma coisa meio que inconclusiva que precisa de carga, não é isso? Eu não tenho como dizer que a dor dela aumentou quando ela olhou para cima, porque eu movimentei a cervical ou a torácica. Eu não tenho como dizer isso. Então, para diferenciar, eu vou fazer o seguinte. Senta de frente para cá. Olha só. Eu vou pedir a postura relaxada. Despenca. Isso. Fica aí despencada. E agora olha para cima. Se a dor dela, nesse teste, continua aumentando, é cervical. Se ela não continua aumentando, é torácica. Por quê? Porque agora eu isolei a extensão torácica. Volta para a posição. Agora estufa o peito, empina o bumbum. E agora faz a flexão cervical. Se a flexão cervical com hiperextensão torácica continua diminuindo no braço,
o problema é cervical. Se altera o delta sintomático do paciente, o problema é torácico. E aí o que é que eu percebi nessa paciente com radiculopatia? Que não era cervical após essa diferenciação. E aí eu vou te dizer que essa paciente ficou 20 minutinhos em uma posição e fez apenas um movimento. E em um atendimento a gente resolveu um problema que estava durando mais de 6 meses, que já tinha diversas medicações e que vários médicos estavam tentando operar a hérnia cervical porque achavam que era a hérnia cervical que estava causando o problema. E nada de errado com isso. Ela apenas não fez uma avaliação mecânica para ter a diferenciação diagnóstica. Então eu vou mostrar para você agora quais foram os movimentos que a gente fez. Senta de frente para lá, para cá mesmo. Primeiro a gente testou retração. Faz a retração, minha mãe. Força. Isso. Volta. Faz a retração. Isso. Continua fazendo, sem parar. Vai lá, 2 segundos lá e relaxa. 2 segundos lá e relaxa. Observem. O que é que está acontecendo durante? Olha, Caio, minha dor aumenta no braço, mas quando eu volto à posição inicial, ela continua igual. Ou seja, aumenta, não pior. Continua fazendo. Isso. Aí só para exagerar, eu vou querer saber se o sinal é vermelho, amarelo ou verde. Começa a colocar pressão, minha mãe. Retração, pressão. Isso. Volta. Retração, pressão. Isso. Volta. Retração, pressão. Voltou. Quando a gente pega a carga adicional da coluna cervical, fazemos a retração e colocamos uma pressão adicional, a gente tende a desobstruir mais o pescoço do paciente. E aí o que acontecia durante? Caio, aumenta e quando aumenta durante e depois não fica pior, eu volto para a linha de base. Ok, maravilha. Então continua sendo amarelo. Ela aumenta durante, mas não fica pior depois. Então vamos colocar mais pressão. Como a gente faz mais pressão? Pressão extra do terapeuta, que raramente é necessária. Faz a retração. Eu vou com o meu contato, a teia de aranha, ó, web space. Vou com o meu cotovelo perpendicular à linha que eu quero fazer o movimento. E vou com a minha mão não dominante, com essa área da minha mão, apoiar a transição cérvico-torácica dela. Quando a gente apoia a transição cérvico-torácica, a gente tende a isolar apenas o movimento de retração. Então vai lá no final, isso, e eu coloco a pressão. Relaxa, vai lá no final e eu coloco a pressão. Relaxa, final, pressão. Final, pressão. Perceba que o paciente ele tende a fazer final. Vai lá, fica lá. E o terapeuta tende a fazer isso, ó, pressão e deixar o paciente subir. Não pode, de jeito nenhum. Relaxa. Não pode de jeito nenhum. O paciente tem que fazer um movimento e você tem que estar com o cotovelo assim para fazer na direção que ele precisa desobstruir. Então vamos lá, vai no final. E aí no final você coloca uma pressão. E aí eu vou perguntar, durante aconteceu o quê? Durante diminuiu, Caio. Ou seja, com a minha pressão, foi tanta carga, mas tanta carga, que ela passou a aceitar o movimento. Durante diminuiu. E agora que você interrompeu, o que é que aconteceu? Eu não estou melhor, eu voltei igual. Igual. Diminui não melhor. Como é que eu aumento a carga nesse movimento? A partir de agora eu vou pedir mobilização e retração. Para isso, eu vou manter o paciente no final do movimento e no final do movimento eu vou oscilar apenas a mão da torácica. Tem muito fisioterapeuta que fica, ó, empurrando o paciente assim. Tá errado. Isso aumenta a dor do paciente. Chega um pouquinho para frente. A minha mão que está aqui na transição cérvico-torácica, vira de costa para a câmera. A minha mão vai ficar assim, ó. Minha mão não vai ficar assim, nem vai ficar na cabeça do paciente. A minha mão vai ficar assim, com os dedos apontados para baixo, nessa direção, posterior anterior. De frente para lá. Vai lá no final
Eu seguro e eu mobilizo só com a mão de trás. Relaxo. Vai lá no final e eu mobilizo só com a mão de trás. 6 mobilizações e para. Vai lá no final e eu mobilizo só com a mão de trás. 6 mobilizações e para. O que é que aconteceu, Caio, durante a abolio? Quando você estava botando a pressão, minha dor sumiu. E agora, meu paciente, o que é que aconteceu? Agora minha dor está voltando, ou seja, continua a diminuir, não melhor. Então você explorou todas as direções nesse princípio, todos os movimentos nesse princípio, e no início aumentava, não ficava pior, luz amarela, continua com a tensão, começou a colocar mais carga, começou a diminuir, começou a ficar não melhor depois do teste, não melhor também a luz amarela, você continua com a tensão. Agora você vai avançar. Para avançar, você vai combinar movimentos. Você vai fazer a retração mais a extensão. Vamos lá. Celso Portioli. Que? Como é que você faz para tirar dor de cabeça? Ah, muito bom. Ela já é uma pessoa treinada. Esse movimento que eu acabei de fazer nela começou a gerar dor de cabeça nela. E a gente já sabia disso, porque eu já tenho avaliado minha mãe há muito tempo. E minha mãe sabe qual é o movimento que tira a dor de cabeça dela. Ó, e ela já está fazendo aqui. E você vai encontrar isso com o seu paciente. Você vai encontrar. Você vai fazer várias progressões, o paciente não vai melhorar da dor que ele foi te procurar e ainda vai aparecer uma outra dor para você ter que lidar com o problema. E aí você precisa de mais raciocínio clínico ainda. No caso de minha mãe é esse movimento. Mas no caso do seu paciente pode ser outro. E você tem que testar para saber como é que vai ser. Então vamos lá, que a gente ainda tem aí 20 minutinhos para a gente já conversar com vocês. Vamos lá. Testei todas essas progressões, eu vou combinar agora. Celso Portioli apareceu, meteu uma torta na sua cara. Foge da torta. Quando você chegar no final, você despenca a cabeça para trás. Devagar, até largar a cabeça. E volta devagar. Celso Portioli, de novo, retrai, despenca a cabeça para trás. Boa. Ok, repete, retrai, só quando chegar no final, despenca a cabeça para trás. O que é que aconteceu durante? Caio, minha dor some durante. Minha dor some durante. E depois, meu paciente, Caio, minha dor volta pro lugar. Ou seja, diminui durante, não melhor depois. Que luz é do sinal de trânsito? Amarela, vermelho ou verde? Amarela, continua com atenção. Como eu vou colocar mais carga nesse movimento? Eu vou adicionar um movimento no final do movimento. Para adicionar isso, eu vou fazer uma rotação no final. Olha só. Vamos lá. Retrai. Despenca. Fica lá no final. Olha pro teto. Diz um não pro teto. E volta. Retrai. Vai. Despenca. Diz um não pro teto. Boa. É um não só. O paciente vai tentar fazer 30 nãos. É uma rodadinha só. Quando você roda no final da extensão, você tem uma carga adicional. Retrai. Despenca. Larga total. Diz um nãozinho curtinho. Volta. Retrai. Retrai. Despenca. Solta a cabeça. E diz um nãozinho. Isso. Faz sozinho para ver se aprendeu. Retrai, despenca, isso, e diz um nãozinho. No caso de minha mãe, eu nem chegaria aí, porque vocês estão vendo que ela não está conseguindo nem ir até o final, né? Então eu nem chegaria aí. Mas nesse perfil de paciente, a gente avança dessa maneira. Então, como eu te falei, todos os movimentos desse paciente com dor cervical irradiada no braço foram aumenta, não pior, diminui, não melhor. Eu explorei todas as direções, todas, e esse paciente não melhorou, apesar dos movimentos apresentarem delta sintomático durante a execução. Isso tem que ficar claro para você. E quando você raciocina de forma avançada, você vai fazer a diferenciação, e eu já te mostrei como é. Eu peço para ela sentar relaxada, olhar para cima, peço para ela fazer a hiperextensão torácica e olhar para baixo.
Se o movimento cervical continua apresentando o delta do sintoma, é a cervical. Se não continua, é a torácica. E no caso dela, é a torácica. E aí, como é que a gente vai fazer para desobstruir essa coluna torácica? Primeiro, a gente já viu que a retração tem algum grau de delta no sintoma dessa paciente. Delta é uma expressão matemática. Um bocado de gente me perguntando da lista VIP o que é delta. Delta é uma expressão matemática que indica variação. E essa variação pode ser sintomática, mecânica, funcional ou neurológica. Todas as vezes que eu testo esses movimentos, eu retesto as referências. Então, por exemplo, agora, palma da mão lá na frente. Junta, joga esse braço lá atrás. Dói ou estica? Dói. Mais, menos ou igual a antes? Igual. Igual. Volta. Lá atrás, o outro braço. Dói ou estica? Mais, menos ou igual? Igual. Ou seja, não mudou a referência neurológica da paciente, que era a tensão neural adversa. Ela continua igual. Para isso, eu tenho que pensar. Eu sei que a retração tem algum componente no delta sintomático dela. Mas eu fiz a diferenciação e eu identifiquei que era a torácica que estava era a torácica que estava influenciando no sintoma dessa paciente. Por isso, eu preciso variar essa posição. Vamos fazer isso agora. Vamos deitar de barriga para baixo. Olha só, viu, galera? Deita de barriga para baixo. Isso, tá cheia de dor já, ó. Já testei tanto ela que ela tá dizendo que tá cheia de dor. E é isso mesmo. É o caso da paciente que eu descrevi para vocês. Fibromialgica, vai sentir dor com tudo que você fizer e só tem movimentos de uma direção específica para melhorar. Como eu tô fazendo como exemplo, eu não tô fazendo os movimentos dela. Eu tô fazendo os movimentos para mostrar para vocês. E ela já tá sentindo dor. Não tolera pressão, coloquei pressão, ela começou a sentir dor. Depois ela vai ter que sair daqui e fazer o exercício dela. Senão ela não vai melhorar. E isso é bom porque deixa o paciente dependente de movimento e não de remédio. Apoie o cotovelo na maca. Cotovelo na maca. Isso. Bota a mão na cabeça e segura a cabeça. Segurar a cabeça. Isso. Junta o cotovelo máximo. Galera tá vendo aí direitinho? Vamos ver se a galera tá vendo. Conexão muito ruim. Eita, rapaz. Conexão muito ruim. Vamos lá. Posição. Olha só o que vai acontecer. Junta mais o cotovelo. Isso. Essa posição foi a posição que eu deixei essa paciente por 20 minutos. 20 minutos. Nessa posição, você está vendo aí algum grau de extensão na coluna torácica, que era o que essa paciente estava precisando, certo? Posição mantida de extensão torácica. O paciente tende a errar e deixar a cabeça subir. Sobe a cabeça aí, minha mãe, para fazer errado. Aí o que acontece? Ele tem extensão torácica, mas tem extensão cervical também. E outra, ela fecha as facetas cervicais. Ela pega a cervical aqui, ó, e faz isso. Faz isso aqui. E aí ela fecha as raízes nervosas posteriores. Ou seja, baixa a cabeça e segura a cabeça com a mão. Baixa mais a cabeça, encaixa um pouquinho o queixo. E isso, segura a cabeça com a mão, relaxa o pescoço. Dessa maneira, eu dou extensão torácica nela, dou extensão torácica e contenho a extensão cervical para trabalhar isoladamente o segmento torácico. Com 20 minutos nessa posição, eu perguntei: o que é que está acontecendo com sua dor, paciente? E aí o paciente falou o seguinte: tá melhor, tá diminuindo. E aí com 5 minutos eu perguntei: e aí sua dor? Não tá mais aqui. Tô com as pontadas leves. Pode sair da posição. Tô com as pontadas leves. Continua nessa posição por 20 minutos, paciente. 20 minutos, não precisa não. E aí com 20 minutos a dor dessa paciente tinha abolido. Só que eu sabia que ainda tinha delta sintomático na cervical por causa dos testes de movimento que a gente fez aqui na frente de vocês. Deixa eu ver aqui. O YouTube caiu, viu, galera?
O YouTube caiu. Então quem tá no Face, quem tá no Instagram, continua aí. Depois a gente tenta subir esse material pro YouTube, tá? Beleza. Eu sabia que tinha um delta sintomático na cervical. E o que é que eu fiz? Na cervical não tive resultado. Aí eu paro e penso, será que era porque eu tava usando a gravidade? Será que se eu não usar a gravidade a paciente melhora? Vou perguntar pra ela aqui agora. Deita de barriga pra baixo. Um travesseiro qualquer. Barriga pra cima, perdão. Bota um travesseirinho aí. Com o travesseiro, galera. Deixa um pouquinho pra cima. Com o travesseiro, o que é que vai acontecer? Essa paciente, ela vai anular a gravidade. A gravidade está nesse sentido aqui, ó. Torta caindo na cara, foge da torta. Isso, continua. Continua, força. E aí eu fiz o mesmo procedimento sentado. Retração, retração com pressão extra, retração com pressão extra do terapeuta, mobilização e retração extensão, retração, extensão, rotação. E tudo foi, diminui a bole, mas depois essa paciente não estava melhor. Ela não estava melhor. E como ela não estava melhor, eu tinha que pensar, que direção eu vou colocar essa paciente? E aí eu vou pedir para ela sair da maca e colocar a cabeça e os ombros fora da maca. Vai lá. Cabeça e ombro fora da maca. Segura a cabeça com a mão não dominante. O paciente vai fazer isso aí, ó, galera. Tá certo? Não, tá errado. Cabeça e ombro fora da maca. O paciente acha que a maca vai virar, que a cama vai virar, que ele vai cair, que ele vai ficar tonto. Quando na verdade não é isso que acontece. Vai, joga a cabeça e o ombro fora da maca. Segura a cabeça com a mão não dominante. Mais. Ó, o ombro tem que sair da maca. O ombro, ó, galera, tem que sair da maca. Agora tá certo. Segura a cabeça com a mão não dominante. Segura. Segura normal, aqui. Reto, como se estivesse deitada. Perceba. Faz a retração. E volta. Retração até o final. E volta. Mais retração. E volta. Continua. O que é que você tem que ficar ligado? O paciente vai tender a fazer isso com o nariz, ó. Apontar para lá. O nariz tem que estar apontado para o teto. O vetor tem que ser esse aqui, ó. A seta no queixo. A cabeça está começando a inclinar, tá ficando errado. Levanta a cabeça e encaixa o queixo. Isso, assim. O que é que está acontecendo aí, galera? Perceba. Pode levantar, tá dispensada. Muito obrigado. Dá tchau pra galera. Vai fazer seus exercícios, que tá morrendo de dor aqui, querendo me xingar todo já. Tá pensando que é moleza? Dá tchau pra galera aí. Tchau, gente. Vamos nessa. Ai. Galera, quando essa paciente bota o ombro fora da maca, perceba, a retração começa a acontecer aqui na cervical. Só que a gente não tem como isolar cervical de torácica. Não tem como. Então quando ela faz a retração aqui, a retração começa a pegar o componente da torácica alta que estava precisando ser desobstruído em extensão. Então quando você bota o paciente em retração, quando você bota o paciente com retração, com o ombro fora da maca, você usa o componente da torácica alta, e usando o componente da torácica alta, você faz a extensão no segmento que o paciente precisa. Pode ser um paciente com radiculopatia? Pode, mas a radiculopatia era falsa, porque respondeu com diminui, abole ou centraliza com um movimento repetido e uma posição mantida. Pode ser uma dor cervical irradiada para a escápula, pode ser uma dor cervical irradiada para a cabeça, irradiada para a TM, pode ser, porque esse problema da transição cérvico-torácica, esse problema da transição crânio-cervical pode afetar qualquer área do seu corpo, da cintura escapular, pode simplesmente afetar pescoço, cabeça, pescoço ATM, pescoço ombro, pescoço escápula, pescoço peito, pescoço braço, entendeu? Show de bola! Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje.
Vamos ver se tem pergunta e se alguém quer entrar ao vivo aqui para me fazer alguma pergunta. Beleza? Vamos ver se tem alguma no Facebook. Facebook não tem pergunta. Mas aqui teve um bocado de comentário. Ó, o grande Junão, meu sócio, irmão, linha de frente da Covid-19. Deus te abençoe, meu irmão. Tamo junto. Ló já deixou de ser o paciente, virou atleta de alto rendimento. Ah, quem dera, viu? Quem dera. Ela é muito indisciplinada com os exercícios, infelizmente. Enfim, vamos nessa. Rodrigo Freitas, show. Eliane Reis, palmas. Vanilson, palmas. Palmas para vocês que acompanharam até o final. Alice Modelo, Jandira Souza, Gladys, minha querida paciente Gladys, como estamos? Como eu queria estar fazendo uma massagem hoje, eu tô cheia de dor. Boa noite, doutor Caio. E quem disse que massagem tira dor? Massagem alivia. Você quer ser um mero remediador ou você quer ser um resolvedor? Tá? Massagem é um paliativo, é maravilhoso. Eu faço, vou no Jardim de Alá, quando eu vou correr, pago uma massagem lá para um brother. O brother faz a massagem, eu fico totalmente relaxado. Mas a maioria das dores nas costas não são miofaciais, musculares, são articulares, são problemas mecânicos. Então a massagem vai ser só um paliativo. Então a gente precisa pensar nisso aí. Galera, quem tá aí e quer ser chamado ao vivo para fazer uma pergunta para mim sobre cervicobraquialgia nessa masterclass, comenta aí que eu te chamo ao vivo aqui em vídeo para você fazer sua pergunta. Caio, você é top, me lembro das minhas dores quanto melhorei, graças a Deus. Se você não fosse disciplinada, minha amiga, não tinha dor para ir embora nenhuma. Parabéns para você pelo foco. Fiz esse movimento, quando retraí o ombro, podre doeu. Isso aí é o que faz a maioria dos fisioterapeutas pararem. O paciente fala, ai, doeu. Aí o fisioterapeuta inexperiente, tá bom, não faz mais. Ou então faz só até onde não dói. E o paciente que tem medo, o paciente quando vê doer o movimento, ele não quer fazer mais. É absolutamente normal. Por isso é importante que você tenha um profissional para saber como progredir esses movimentos. Porque, por exemplo, no caso de minha mãe ali, ela já estava sentindo dor quando eu botei a pressão. Eu sabia que ela ia sentir dor quando eu botei a pressão, porque ela melhora antes da pressão. Se eu botasse pressão, ela ia sentir dor. Agora ela foi passar, ela tá lá fazendo o exercício que tira a dor dela. Então, é um componente importante que eu uso para educar meus pacientes, é o seguinte: eu pergunto no final da sessão, a que você atribui a melhora? E aí o paciente às vezes diz que é remédio. Não, o remédio passou a fazer efeito. Aí eu, tudo bem, vamos fazer um teste? Faz esse movimento aqui. Aí eu ensino o movimento oposto oposto à apresentação clínica do paciente. O paciente vê que a dor dele começa a aumentar e quer parar de fazer. Ah, sua dor voltou? Então faz agora esse movimento que eu te ensinei. Ele começa a fazer o movimento que eu ensinei, a dor para, aí eu pergunto de novo, vem cá, a que você atribui essa melhora agora? Não, esse movimento aqui parece que é bom para o meu pescoço mesmo. Aí o paciente é educado e conscientizado que o movimento em uma direção certa melhora ele e que o movimento em uma direção errada piora ele. E aí não tem regra para esse certo e errado. Tem o que o seu corpo aceita naquele momento ou não. Por isso é importante uma avaliação. Marcos Vinícius, tu é uma das minhas referências. Que mestre que nada, rapaz. Obrigado aí. Restino Tatu, grande profissional. Abraço, irmão. Obrigado aí, Restino. Sua mãe é bonita. Opa aí, minha mãe. Te elogiando aqui, ó. Deixa eu ver. Quem quer me fazer uma pergunta ao vivo, comenta eu aí agora, galera. Tento alongar, mas a dor é insuportável. A dor vem para o tórax. Procura um profissional. Quem diz que alongamento é bom para dor? Sabe se o seu caso é de alongamento, se o seu caso é de outra coisa? Não fica fazendo as coisas aleatórias, não. Busca um profissional. Para levantar de manhã é um sacrifício. Pois é, os discos estão muito hidratados, acaba fazendo muita obstrução de movimento. Tem barulho, parece ser o ventilador. É o ventilador aqui mesmo, minha amiga. Se não tiver ventilador aqui, o gordinho morre. Tem que ter um barulhinho mesmo. Feito é melhor que perfeito. Quando a gente tiver patrão, aí a gente monta estúdio, bota ar-condicionado e aí não vai ter mais barulho de ventilador. Alice, você é fera, que nada. Parece que nem sempre o que o cliente quer é o que ele precisa. Exatamente, Vamilson, exatamente. Cadê? Vamos lá.
Pô, uma galera boa entrou aqui, viu? Show de bola. Rayane Santos. Deixa eu ver se teve uma pergunta aqui em cima. Bruno Rabelo. Deixa eu ver aqui. Caio, a dor de uma hérnia lombar provém do deslocamento do disco ou do contato com a raiz? Ou do contato dela com a raiz nervosa? Não sei, velho. Infelizmente. A fisioterapia sabe quase nada de mecanismo. A gente sabe que tem vários fatores envolvidos aí. Mas mecanismos, te dizer, o disco bateu no nervo, é por isso que dói. Tem vários pacientes com radiculopatias que veem a imagem com o disco batendo na raiz nervosa, obliterando o espaço foraminal. O cara vai fazer uma discografia percutânea, injeta um contraste lá no disco, o paciente reproduz a dor, o cara opera a hérnia, tira o fragmento do disco e a dor continua lá. Então não dá pra dizer, a gente não sabe quase nada de mecanismos. E outra, disco em si, ele não sai do lugar, ele não se desloca. O que altera posicionamento ali é o núcleo do disco, que pode pressionar o anel em diversas direções. E quando há ruptura de anel, esse núcleo do disco aí sim pode extravasar. E esse extravasamento pode diminuir o espaço da raiz nervosa, e isso pode ou não sentir dor. Na minha experiência, não só na minha experiência, como também evidências de pesquisas científicas mostram essas mesmas alterações em pessoas que não têm dor nenhuma. Então a gente tem que se ligar nisso aí. Deixa eu ver o que mais. Quem quer me fazer uma pergunta ao vivo, temos 3 minutinhos aí ainda, comenta eu, hein? Gostaria de saber se coluna aumenta a pressão na audição, nas orelhas, nas glândulas, rigidez no pescoço, agulhadas na cabeça. Pode sim. Pode. Coluna tem nervo para tudo que é parte do corpo, então você pode referir problema em várias áreas do corpo. Pode sim. Vai excluir as possibilidades de doença grave e depois vai investigar sua coluna, tá? Era isso que eu tinha para falar. Caio, quando você dará uma live sobre dor lombar e hérnia? Pati Correia, eu sinto muito, essa live já foi dada e já saiu do ar, agora só está disponível para os nossos mentorados. Essas lives ficam 24 horas no Facebook, 7 dias no YouTube e após isso vai para a nossa comunidade fechada dos alunos. Então já falamos sobre isso, agora acho que vai demorar mais um pouquinho para a gente falar sobre isso. Esses movimentos de preferência direcional, utilizado para dor cervical também ou só radiculopatia, é utilizado para tudo, cotovelo, punho, ombro. Cada dor musculoesquelética pode ou não ter uma preferência direcional. Tendo preferência direcional, o paciente vai melhorar muito rápido, em menos de 15 dias, na maioria das vezes. Não tendo preferência, você vai ter que classificar em outras obstruções de movimento, como radiculopatias, síndromes inflamatórias, mecânicos inconclusivos e por aí vai. Galera, eu vou postar uma foto agora no meu Facebook, eu quero que você no meu Instagram, e eu quero que você vá lá no post agora e me fala qual foi o seu maior aprendizado com essa live. O que é que você cresceu, nem que seja 1% assistindo esse conteúdo. Vai lá nos comentários e fica ligadinho aí no nosso Instagram, que a partir da segunda que vem a gente vai ter um outro conteúdo na nossa live. Beleza? Abraço e movimento é vida. Valeu, galera!